Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Será que tal passagem ensina que os anjos caídos, os quais a Bíblia chama de demônios, já estão no inferno queimando e já sendo punidos? E juntamente com eles os ímpios que já morreram? Não há como os anjos caídos já estarem queimando no inferno pelas seguintes razões, as quais serão apresentadas aqui. Primeiro de tudo, a Bíblia é bem clara que Satanás não está sendo torturado e nem queimado por enquanto. Vejamos as seguintes passagens. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. A Bíblia é bem clara em dizer que Satanás ainda não está sendo punido, mas está livre para rodear a terra e desviar os seres humanos do caminho do Senhor. Imagine você, se um juiz tivesse o poder de condenar e prender toda uma quadrilha de traficantes de drogas. Quem deveria ser o primeiro a ser condenado? E quem deveria receber a pior pena? Obviamente que seria o chefe supremo da quadrilha. Agora imagine se esse juiz tivesse condições e poder para enviar todos para a cadeia ao mesmo tempo. Eu, ao invés de fazer isso, enviasse os vendedores pequenos, depois os chefes das bocas de drogas, e deixasse o líder supremo da quadrilha livre e solto para aliciar mais pessoas para o tráfico de drogas. Então, se 2 Pedro 2,4 significa que os anjos caídos já estão queimando no inferno, e que o perdido que morre hoje também já está lá queimando, o que Deus estaria fazendo seria exatamente o que o juiz acima citado fez. Contudo, como veremos neste vídeo, Deus é um Deus de amor e justiça, o qual nunca daria uma pena mais branda para Satanás e uma pena mais pesada para o pecador. Fora as passagens do livro de Jó que mostram que o diabo está livre e solto, e até agora não sofreu pena nenhuma, exceto a de ser expulso do céu, há diversas outras passagens que mostram que Satanás está livre e solto, como Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus. Além de Satanás, a Bíblia é bem clara que os anjos caídos também estão soltos tentando frustrar o plano de salvação de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, que fala sobre o endemoniado gadareno, é bem claro que os demônios não estão ainda queimando no inferno, pois os próprios demônios disseram: "Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Mateus capítulo 8, versículo 29. Pois os próprios demônios disseram aqui que a condenação deles será no futuro, e que é após a volta de Jesus, como veremos adiante. Fora essas passagens, há diversas passagens no livro de Atos que mostram Paulo expulsando demônios de diversas pessoas. E se Paulo estava expulsando demônios de pessoas, é porque eles ainda não estão no inferno. Talvez alguém possa dizer que essas passagens se referem somente a alguns demônios, enquanto que Satanás e outros demônios, esses sim estão soltos. Esse pensamento é antibíblico e injusto, pois o primeiro a ser condenado, como já demos exemplo aqui, deveria ser o diabo. Outros podem dizer: sim, eu concordo que o diabo está solto, mas ele pode entrar e sair do inferno a hora que quiser, e no inferno ele vê os ímpios queimando e vê também a casta de anjos descritas em 2 Pedro 2,4, os quais foram lançados no inferno. Esse pensamento também não está descrito na Bíblia e é fora de lógica e justiça, como já comentados. Quando estudamos a Bíblia, devemos estudá-la como um todo, sempre comparando passagem com passagem. E muitas das vezes devemos pesquisar o original, que no Antigo Testamento era o hebraico e o Novo Testamento o grego. A palavra inferno em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, é na verdade um verbo grego, tartaru, que significa lançar no Tártaros. E Tártaros na mitologia grega era uma divindade e também um abismo profundo
usado para punir os ímpios após a morte e jogar os titãs. Alguém pode dizer então, tá vendo? Tártaros é local onde os ímpios são punidos, ou seja, o inferno. Lembre-se, se formos nos basear na mitologia grega, Tártaros também é uma divindade e como local abriga também os titãs. Por acaso existe na Bíblia ou a mesma advoga a existência de divindades ou titãs? Como veremos adiante, Pedro usou o verbo tartaru para dizer que Deus expulsou Satanás e os anjos caídos do céu e que os mesmos estão já condenados, sem chances de salvação, aguardando o dia do juízo, que é após Jesus voltar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Se pegarmos essa passagem isolada, chegaremos à conclusão que Adão e Eva comeram do fruto e morreram imediatamente. Contudo, se estudarmos a Bíblia como um todo, veremos que Adão e Eva viveram muito tempo depois, após comerem tal fruto. Logo, Gênesis capítulo 2, versículo 17, significa que no dia em que eles comessem do fruto, se tornariam mortais e estariam reservados a morrer algum dia no futuro, e que a morte seria certa. Da mesma forma, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, nos revela que os anjos caídos foram expulsos do céu, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e tais anjos estão reservados e já condenados para receberem uma punição no futuro, do mesmo jeito que Adão e Eva já estavam condenados a morrerem no futuro. A condenação tanto de anjos caídos como Satanás e os ímpios será somente no futuro. Após a volta de Jesus, por enquanto, os ímpios que já morreram estão ainda na sepultura, em sono profundo e inconscientes, aguardando a ressurreição da condenação, e os anjos caídos e Satanás soltos a enganar as pessoas. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João capítulo 12, versículo 48. Tanto os salvos quanto os ímpios não receberam nada até agora. Ambos estão em sono profundo, inconscientes na sepultura. Só após a volta de Jesus é que ambos vão receber as suas recompensas, condenação ou vida eterna. Aos que dizem, ok, o corpo está na sepultura, mas a alma ou o espírito já estão no céu, no caso dos salvos, e no caso dos perdidos, já estão em um local intermediário recebendo uma punição prévia. E no futuro, quando Jesus voltar, os corpos serão ressuscitados e os ímpios receberão uma punição final ou mais severa. Isso também não está na Bíblia e também é totalmente irracional e ilógico. Se a pessoa já está no céu em corpo ou espírito, a volta de Jesus seria um evento para vir aqui na terra apenas para buscar restos mortais, uns em decomposição e mal cheirosos e outros já totalmente decompostos. Imagine um evento tão glorioso quanto a volta de Jesus, destinado a vir aqui na terra só para levar restos mortais para o céu. E se a pessoa já está sendo queimada em algum local intermediário, por que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 28 e 29 e 12, 48, que as pessoas serão ressuscitadas no último dia para receberem a condenação? O que seria isso então? A pessoa está queimando em fogo brando agora e quando Jesus voltar ela vai queimar em um fogo mais alto? Ou ela está queimando em um compartimento agora e quando Jesus voltar ela é transferida para outro compartimento? Claro que não. Tanto ímpios quanto salvos estão em sono profundo agora, inconscientes. Só após a ressurreição é que eles receberam suas recompensas e somente após a volta de Jesus é que Satanás e seus anjos também serão punidos. Antes que alguém cite a parábola do rico e Lázaro, no meu canal tem um vídeo específico sobre essa parábola.
o qual está na descrição abaixo. Recomendo para você que quer se aprofundar sobre o assunto a respeito do que acontece ao morrermos, ressurreição, inferno, condenação dos ímpios e etc., o canal Everton Ricardo, que está na descrição do vídeo. Lá tem uma série de vídeos intitulada Alma, que explica muito bem o assunto com comentários bem embasados.